Para a prática da meditação, algumas técnicas recomendam a contagem da respiração. Então, quando você inspira, por exemplo, contar de 1 até 10, quando expira, contar também de 1 até 10 ou de 10 até 1, eventualmente contando o tempo durante a inspiração e a expiração, e a expiração e a inspiração. Podem ajudar porque elas dão um determinado foco, dão um determinado mecanismo no qual a mente pode se debruçar, mas eventualmente isso pode ser um pouco enrijecedor, pode ser um pouco simplesmente chato. Quando a gente simplesmente consegue sentar na postura e ficar na postura, a pesquisa da própria atenção pode ficar muito mais fluida. E algo talvez muito mais interessante seja a gente poder pesquisar como que a atenção vai flutuando entre, por um lado, campos mais difusos ou campos mais focados. Uma coisa, por exemplo, é eu ter aqui a percepção do meu corpo e simplesmente acompanhar a respiração e acompanhar qualquer sensação que me chame a atenção ou um som que passe. A minha atenção tem plena liberdade para circular por qualquer âmbito da minha experiência, seja o que os sentidos me tragam através do tato, da audição, ou de alguma sensação interna, ou de alguma emoção e algum pensamento. O que eu faço? Eu simplesmente permaneço na postura. O resto eu tenho essa liberdade de acompanhar a minha experiência e a atenção tem liberdade de poder circular pelos diferentes níveis. É muito diferente de acorrentar ela, por exemplo, na contagem da respiração. E o que acontece? Essa atenção livre, essa atenção com liberdade para flutuar onde queira, aos poucos, à medida que a gente vai repetindo a prática, vai ganhando repertório, em alguns momentos naturalmente, espontaneamente e até mesmo prazerosamente, ela vai ganhando alguns campos de foco. Então, por exemplo, em algum momento, quando eu acostumei a ficar sentado 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos e aos poucos mais, é natural que em alguns momentos, em algumas sessões, por exemplo, a atenção como se fosse ficando um pouco mais compactada, mais densificada, por exemplo, na região do peito, aqui no coração, no centro emocional, e principalmente no terceiro olho, aqui na chamada tela mental. Muitas vezes, naturalmente, a atenção, após ver que teve liberdade suficiente para passear aonde quisesse, a gente apenas sustentando a posição, em algum momento ela começa a se concentrar como se fosse magneticamente sendo conduzida ou para essa região do centro da sensibilidade ou principalmente para essa região do centro mental. Em algum momento, essa sensação de estar olhando por dentro, por assim dizer, para esse centro mental, vai como que ficando hipnótico no sentido de interessante, cativante, instigante. Então, eventualmente, a gente ganha mais fôlego de meditação simplesmente observando o que acontece quando a atenção vai magnetizando nessa região. Eventualmente, o senso de inteligência, de poder mental, de concentração, vão começando a sofrer algumas alterações. É como se fossem tendo algum tipo de alquimia começando a acontecer, e isso eventualmente torna a prática interessante. Opa, eu sentei, a atenção naturalmente começou a repousar aqui no meu centro mental e tem algo que está interessante. Parece que em algum nível a minha experiência de mim mesmo está se aprofundando, eu quero acompanhar um pouco mais isso. Esse é um fio condutor que eventualmente vai levando a gente já para alguns estágios um pouco mais intermediários da prática, em que questões de distração, de desconcentração, vão deixando de atrapalhar tanto a gente, porque a atenção acha um lugar que é interessante e é como se ela quisesse por conta própria ficar lá pesquisando mais. Então, isso acontece principalmente no assim chamado terceiro olho, como se um centro magnético fosse acumulando um determinado néctar, a gente quer ficar na posição para que esse processo continue, ou aqui no centro emocional, eventualmente entrando com um nível mais sutil de ressonância, como se fosse entrando numa sintonia fina, como se fosse numa sinfonia que vai começando a mudar a experiência estética da gente mesmo, mesmo estando apenas parado. Então esse é um começo de entrelaçamento da posição, de estar apenas sentado, apenas sustentando essa posição com um determinado interesse, com ficar realmente, tornar-se interessante estar nessa posição. Tem algo nessa posição que começa a me atrair, eu começo a querer ficar mais e mais nela. Eu não estou podando a minha atenção, eu não estou trancando a minha atenção, mas sustentando a postura, a atenção passa a gostar dessa posição
porque nela determinada alquimia pode acontecer. Então, num certo sentido, meditação é a gente poder, talvez com esforço, sustentar uma prática inicial até o ponto em que essa alquimia comece a acontecer e o próprio corpo, a própria atenção queiram estar nessa posição, porque sentem que a partir daí algo a mais pode acontecer, algo mais profundo pode começar a acontecer. Então, quando a gente percebe que essa posição pode ser alquímica, é um ponto bastante interessante, é um marco de passagem, por assim dizer, na nossa biografia, na nossa trajetória meditativa, que é bastante importante.